Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, então a gente vem falando sobre os 7 sacramentos, né? Estamos abordando os sacramentos. A gente já falou dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, a Eucaristia e o Crisma. Hoje nós começamos a falar sobre os sacramentos de missão. Vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. Mas antes da gente falar propriamente, a gente começar a falar sobre o sacramento do matrimônio, nós precisamos entender o que é este sacramento. E por que catequese de adultos? A maioria dos adultos vivem o sacramento do matrimônio. O padre dividiu essa catequese para a gente em alguns encontros. Então, assim, a gente falou um dia sobre o sacramento do batismo, um dia sobre a Eucaristia, um dia sobre o Crisma. Mas, ao abordarmos o sacramento do matrimônio, essa catequese vai se dividir em algumas partes. Então, hoje a gente vai fazer uma introdução a este sacramento e aí, semana que vem, a gente vai falar um pouco mais e assim por diante. A gente esgotar esse tema. Porque quase todos nós somos vocacionados ao matrimônio, com exceção do Marcelo, né? Que vai ser padre, né, Marcelo? Os demais, né? Todos vocacionados ao matrimônio. E a Letícia, que vai ser freira, mas a Letícia não veio hoje. Então, meus amados, tem um leigo celibatário, né? O Valmir Alencar é leigo celibatário. Conhece o Valmir Alencar, cantor católico? Ele é leigo celibatário. E eu acho que tem uns membros da comunidade Canção Nova também que são leigos celibatários, um ou outro ali. Mas de impronto assim me veio à cabeça o Valmir Alencar, que é leigo celibatário. Eu não sei se a Ziza Fernandes também é, você já ouviu falar assim? Eu acho que é Ziza Fernandes. Então, mas eu ouvi falar que ela era celibatária também, mas não tenho certeza. O Valmir Alencar eu lembro porque eu vi entrevista, né, que ele fez com o bispo de São José, a consagração dele e tal. Mas enfim, o sacramento do matrimônio. Sacramento do matrimônio, né? É um sacramento. E o que são os sacramentos? São os meios ordinários de salvação. Vocês lembram disso? Os sacramentos são os meios ordinários de salvação. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1131. Ele vai dizer assim, parágrafo 1131 do Catecismo. Os sacramentos instituídos por Cristo e confiados à Igreja são sinais eficazes da graça. O que é um sinal eficaz da graça? O que é eficácia? Vamos dar um exemplo de eficácia? Vou dar um exemplo para vocês de eficácia. É uma folha de papel em branco, certo? Isso aqui é uma caneta. A caneta é eficaz em molhar a folha de papel? Não. Mas a tinta que vai na folha de papel, a tinta não é líquida? O líquido não molha? Então eu não posso dizer que essa tinta está molhando essa folha de papel? Ou não? Filosoficamente, se a tinta é líquida e o líquido molha, e o líquido está encostando no papel, por que o líquido não está molhando o papel? Eu entendo que ele está molhando o papel. Ou a tinta não é líquida? É líquida, né? Mas ela molhou, né? Nem que talvez não tenha permanecido molhado, mas molhou. Vamos fazer um teste? Fazer um teste para ver se ela molha ou não molha. Molha, né? A tinta no meu dedo. Então a tinta molhou ou não molhou o papel? Mas molhou de maneira eficaz? Molhou de maneira ineficaz. Por quê? Seca rápido, como diz a Renata. E a água? Vou fazer uma bagunça aqui. A água molhou o papel de maneira eficaz? Sim ou não? Molhou bem molhadinho, né? Então a gente pode dizer que a água é eficaz em molhar o papel, certo? Inclusive molhar o papel da Bíblia. A gente pode dizer isso? Pode não? Que a água é eficaz em molhar o papel? Papel. Alguém duvida que o papel esteja molhado? Vamos fazer um teste se o papel está molhado? Você sabe que quando o papel está molhado ele tem menos resistência, né? Vamos ver se ele está molhado? Não. Rasgou, ele tem menos resistência porque está molhado. Então, aquela folha de papel
que era igualzinho a essa, ela não era igual a essa? Agora ela está assim. Por quê? Ela foi transformada, né? Por que ela foi transformada? Porque ela está cheia de água. Certo? Essa folha de papel vai voltar a ser assim? Nunca mais essa folha de papel, nunca mais, guarda isso na sua cabeça. Nunca mais essa folha de papel vai voltar a ser assim. Ela era assim, agora ela está assim porque ela foi molhada com água. Ela foi molhada com a caneta. E a caneta molhou ela, mas não de maneira eficaz. A água molhou a tinta de papel, a água molhou a folha de papel de maneira eficaz e nunca mais a folha de papel vai ser a mesma. Certo? Então, o que é eficaz? Eficaz quer dizer que sempre vai causar o seu efeito. Sempre vai causar o seu efeito e esse efeito vai ser perceptível, duradouro, transformador. É perceptível, duradouro, transformador. Isso é eficaz. Por exemplo, eu tô com frio. Aí eu tô com essa camiseta. Essa camiseta aqui esquenta. Se estiver no sol, um dia de calor, eu colocar essa camiseta já começa a suar, né? Mas no dia de frio ela é eficaz para conter o frio, não é eficaz. Vocês entenderam o que significa eficaz? Então olha o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica sobre os sacramentos. Os sacramentos instituídos por Cristo, confiados à Igreja, são sinais eficazes da graça. São sinais eficazes da graça. Aquele que recebe o sacramento recebe uma graça de maneira eficaz. Ou seja, a graça vai agir na vida daquela pessoa que recebeu o sacramento e nunca mais vai ser a mesma coisa, né? O matrimônio é um sacramento. Então, o matrimônio é um sinal eficaz da graça de Deus. A partir dessa palavra, um sinal eficaz da graça de Deus, a gente começa a perceber que o matrimônio ele não é só uma convenção social, mas que ele é um meio de salvação. Vamos continuar lendo? Por meio dos quais nos é concedida a vida divina. Eita, agora o catecismo pegou pesado. O catecismo está dizendo que o sacramento é eficaz, ou seja, causa o seu efeito para dar a graça. E a graça dá a vida. Ou seja, sem a graça divina você não tem vida eterna. Para você ter vida eterna, você vai ter que ter graça divina. Para você ter graça divina, você vai ter que ter sacramento. O sacramento é um sinal eficaz da graça divina. Você lembra que eu falei para vocês que os sacramentos são os caminhos ordinários de salvação? Que Deus nos salva pelos sacramentos? Comecei a catequese do batismo falando isso. É isso que o catecismo está falando. É um sinal eficaz da graça divina. Eu quero ser perdoado dos meus pecados, estou arrependido. Como é que eu faço? Me confesso. Sacramento da penitência. O padre diz, eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou, não existe mais pecado, é eficaz. Eu quero ser consagrado a Deus, eu quero me tornar filho de Deus, eu sou batizado. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que acontece? A pessoa se torna templo do Espírito Santo, pertença de Deus, consagrado a Deus, filho de Deus por adoção e traz em si um sinal indelével, indefectível da consagração a Deus. Isso é o batismo. E o matrimônio? Ele também é um sinal eficaz da graça salvadora, da graça que nos salva. Então, se os sacramentos são meios de salvação e que aquele que recebe o sacramento, por meio do sacramento, alcança uma ferramenta de salvação, podemos por assim dizer, entre aspas, a gente começa a perceber que o matrimônio, ele é uma ferramenta de salvação. Sabe como é que a gente percebe a importância de uma arma? Vamos começar a falar que o matrimônio é uma arma de salvação, tá bom? O matrimônio é uma arma de salvação. Sabe como é que a gente percebe a importância de uma arma? O quanto que o nosso inimigo se importa com essa arma. Pensa nisso. Quando começou a Segunda Guerra Mundial e os nazistas invadiram a Polônia, os poloneses tinham uma cavalaria bem grande até. Um montão de cavalos e eles eram bons naquele negócio de montar cavalo, aquela coisa toda. Os nazistas estavam um pouco se lixando para a cavalaria dos poloneses. Sabe por que não era uma arma eficaz? Talvez fosse eficaz no século XIX,
já no século XX, na década de 40, de final da década de 30 e década de 40, em que os alemães tinham tanques de guerra, viaturas, aviões, a cavalaria não era uma arma eficaz. Eles não se importavam com a cavalaria. Não significava nada. Não era eficaz. Mas quando os alemães quiseram invadir a Inglaterra, e Inglaterra é uma ilha, eles tentaram invadir a Inglaterra por meio de aviões. Os ingleses perceberam que aqueles aviões alemães eram eficazes para invadir a Inglaterra e se mobilizaram com a Força Aérea Britânica, né? A Força Aérea do Reino Unido se mobilizou para fazer uma estratégia tremenda para tentar conter o avanço das tropas alemãs de maneira aérea. Então você vê aí os ingleses que se importaram muito com a Força Aérea Alemã, e você vê os alemães que não se importaram nada com a cavalaria polonesa, porque a cavalaria polonesa não era eficaz, então não tinha que se importar com isso. A Força Aérea era eficaz, então era importante que se concentrasse energia nisso. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos um inimigo, vocês sabem que nós temos um inimigo, né? O nome do nosso inimigo é demônio, Satanás. O casamento, o matrimônio, é uma arma eficaz de salvação. O demônio se importa em atacar o casamento? Então você percebe que uma arma não é só uma cavalaria, né? Mas é uma força aérea. Então é uma arma eficaz de salvação. O que a gente tem visto no século XX, de forma especial? O demônio tem forçado, com todas as forças do inferno, a barreira chamada matrimônio, para que essa barreira caia. Porque ele sabe que essa é uma arma de salvação. Pouco tempo lhe resta, ele tem investido todas as fichas dele para destruir o matrimônio. A irmã Lúcia disse que, a irmã Lúcia de Fátima, ela disse que nos últimos tempos, a guerra do demônio seria contra a família, contra o matrimônio. Então a gente começa essa catequese percebendo que, em primeiro lugar, sacramento é um meio de salvação ordinário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o matrimônio é um casamento. O matrimônio é um casamento, olha. O casamento ou o matrimônio, ele é um sacramento. E assim, então, a gente entende que o matrimônio é um meio de salvação que Deus nos dá. Quando Deus nos vocaciona para a vida matrimonial, quando a gente tem essa vocação, esse chamado, né? A palavra vocação vem de vocare, de chamar. Quando a gente tem esse chamado, né? O professor de português, esse vocativo, né? Vocativo, esse chamado. A gente tem essa vocação ao matrimônio, nós somos chamados ao matrimônio porque Deus sabe que nós precisamos daquela arma de salvação. Precisamos do matrimônio para nos salvar. Então, meus amados, nós, com exceção do Marcelo que vai ser padre, nós somos chamados ao matrimônio. Eu estou profetizando. Ele não sabe ainda. Ele ficou sabendo hoje, né, Marcelo? Estou discernindo a vocação dele. Então, hoje, Deus nos dá no matrimônio um meio eficaz de salvação. Só que é o seguinte, eu mostrei para vocês o exemplo da folha de papel, né? Não sei se vocês já tiveram contato com a pistola. Já tiveram contato? Talvez não, né? Talvez você que foi da Força Aérea teve contato com uma pistola. A pistola é uma arma eficaz para matar, né? Mas ela precisa ser ciclada, e ela precisa estar municiada, e ela precisa ser ciclada. Então, se você põe no carregador da pistola 15 munições, e põe o carregador na arma, e não cicla, ela não vai disparar. Ou seja, você precisa usar da maneira correta. Entendeu? Então, meus amados, nós temos uma arma na mão, mas a nossa arma muitas vezes não está ciclada. Ou seja, nós temos um matrimônio, somos casados na igreja, em santo matrimônio, recebemos essa bênção de Deus, mas muitas vezes nós esquecemos de ciclar essa arma. Eu falava para vocês que a Força Aérea Alemã, para invadir a Inglaterra, era uma arma eficaz, mas é preciso que tenha um piloto para pilotar o avião. É preciso que o avião tenha combustível. Senão, o avião sozinho não vai invadir a Alemanha, né? Ou melhor, o avião alemão sozinho não vai invadir a Inglaterra. Precisa ter um piloto treinado, habilitado
né? Precisa ter combustível no avião e assim por diante. Então, meus amados, a gente precisa entender que para pistola atirar, é preciso que tenha munição, que a munição esteja dentro do carregador, que o carregador esteja acoplado na arma, que a arma esteja ciclada, que a munição esteja na frente do ferrolho, para que quando o gatilho seja acionado, o percussor percute na espoleta, a munição seja projetada, certo? E para eu me salvar no matrimônio, como que vai acontecer isso? Primeiro a gente precisa entender o que é o matrimônio, para depois a gente entender como que eu vou me salvar vivendo bem a minha vocação matrimonial. Em Mateus 16:13, Jesus junta aos seus apóstolos, seus discípulos, e fala assim: quem dizem os homens que eu sou? E aí eles falam assim, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um profeta. Aí ele fala assim, e para vocês, quem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Filho de Deus, o Messias, aquele que haveria de vir. E aí Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aí depois do versículo 18, Jesus vai dizer, por isso eu te digo, tu não és Pedro, sobre essa pedra farei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus pergunta para os apóstolos, quem dizem os homens que eu sou? E agora eu quero fazer a mesma pergunta para vocês. O que o mundo, lá fora, o século, as pessoas do mundo, o que as pessoas dizem que é o casamento? O que as pessoas dizem, Fabiano, que é o casamento? Não a sua opinião, mas a opinião que você ouve lá fora. O que você ouve dizer lá fora, no mundo, que é o casamento? O que as pessoas falam que é o casamento? Um selo de duas pessoas importantes? E você ouve falar o que, Daniela, que é o casamento? Fique solteiro que é melhor. Não, casa é só sofrimento, fique solteiro que é melhor. E você, Renato, o que você ouve falar do casamento aí fora? O que dizem os homens que eu sou? Principalmente para os homens? A questão feminista, né? A questão feminista, né? De qualquer jeito. Se você serviu o marido, está se rebaixando. Essa ideia que você falou aí, do feminismo, né? Essa ideia surgiu com Simone de Beauvoir, né? Aquela filósofa francesa. Adolescentes eternos. Uns frouxos. Ou isso, ou assim. Essa ideia que você falou aí do feminismo, de que a mulher, se ela se casar, ela se rebaixa e o marido se torna, entre aspas, superior a ela, e se ela cuida do marido, ela está se rebaixando, etc. Né? Essa ideia começou com a Simone de Beauvoir, né? Uma filósofa francesa. Interessante que quando a Simone de Beauvoir começou a propagar esses pensamentos esquerdistas, aí de feministas, né? De que a mulher tem que ser independente, que ela tem que ter o seu trabalho, o seu lugar no mundo, e que ela não pode estar à sombra de um marido, etc. Né? Foi exatamente na mesma época em que a irmã Lúcia disse, no fim, a luta contra o demônio será no campo das famílias. Na mesma década em que a Simone de Beauvoir começou com essa ideia, foi a época em que a irmã Lúcia disse que a luta final seria contra as famílias. Olha que interessante. E você, Larissa, desconsiderando que seu marido está do seu lado aí, o que as pessoas dizem do casamento lá fora? Mesma coisa que elas falaram? E você, cara, o que os homens falam? O que os homens não, as pessoas, né, falam do casamento que você ouve dizer? O que os homens dizem do casamento? O que o mundo fala? É bom casar? Não é bom casar? O casamento é o que as pessoas falam? Mas em geral, os mais novos.
você que trabalha, você gosta, vai viajar, Curtir sua vida e viajar, isso é interessante. Tem a ver com o nosso tema também. Curtir sua vida. Até escrever aqui para não esquecer. Ó. Uma vida isso é só prazer, não Isso. Mas Busque ser feliz. Curtir sua vida. Então, lembra da oração que a gente estava rezando no começo? Me ajude a passar pelos espinhos, né? Busque ser feliz, curtir sua vida. Marcelo, você que, apesar de que você vai se separar, o que você ouve falar do casamento? Só dor de cabeça? Gasto. Escrever aqui a palavra gasto. Essa palavra também é importante, gasto. Ó, palavras importantes que vocês falaram. Gasto, curtir a vida, busque ser feliz. E você, ô Paulão? Então, isso é que as pessoas dizem, né? Jesus disse, que diziam os homens que eu sou? E os homens erraram, né? Todos erraram. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas que voltou. Todos eles estavam errados. As pessoas dizem assim, a voz do povo é a voz de Deus, não falam isso? Só que o povo que gritou, crucifica-o. Não foi o povo que gritou? Então, gente, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. E vocês? Que para vocês agora, no fundo do coração, assim como Jesus perguntou para Pedro, e para vocês, quem eu sou? Agora eu pergunto para vocês, para você, o que é o casamento? Uma união. União do casal. E para você, Daniela, o que é o casamento? É importante? Importante. A palavra importante quer dizer que você traz para dentro de si, né? Você importa. Importar é trazer para dentro, né? Você vai importar, sei lá, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa importada. Eu imagino que isso aqui seja importado de Taiwan ou da China, não sei, né? Pelo menos a capinha do celular deve ser, né? Importou, trouxe de fora para dentro do Brasil, né? As coisas importantes são aquelas coisas que estão fora e que a gente precisa trazer para dentro do nosso coração. O casamento é importante. E para você? O que é o casamento? Mas por que você vê o casamento? Para mim é você ser feliz também. Ser feliz? Lógico. Tipo, qual loja que falava? Alguém que gosta de você. Tem objetivos em comum. Que queira formar uma família. Cheia das mesmas coisas. Você vai casar em setembro junto com a Daniela? Não sei. Casa em setembro. Já pega o bonde da Daniela aí. Tá rezando? Tem que rezar. Oi? Reza nessa intenção. Jesus disse, né? Pedi e recebereis, buscar e achareis, batei a porta se abrirá. Se Jesus nos convida a rezar e nos promete que vai atender a nossa oração, se nós rezarmos e pedirmos aquilo que Ele nos quer dar, é uma oração infalível, não é? Se Ele já disse que vai dar, é igual um pai, assim, o pai quer dar um remédio pro filho, né? O pai quer dar uma vacina no filho, e o filho, pai, me dá a vacina? O pai já estava querendo dar a vacina, estava pensando como é que ele ia fazer para convencer o menino a tomar a vacina. O menino já pede a vacina, é claro que ele vai dar a vacina. Mas eu não fiz teste de nada. Então, eu tinha essa preconceito, né? Eu tinha muita gente na minha família fazendo eu muito fora. Eu não sei, sabe? É errado eu tô falando. Eu tive algumas pessoas que casaram. Festão? Quando eu casei, a gente fez só um bolinho e já era, cara. E mesmo assim, o bolinho
Quem fez foi meu sogro, nem foi a gente que fez. A gente nem queria bolinho, meu sogro fez. Foi o que... não, sim. Então, aproveita o bonde da Daniela, que a Daniela vai casar assim. Então, assim, o importante é o sacramento, né? O importante é isso que a gente está falando naquela catequese. O importante é o sacramento. A festa pode até acontecer para você comemorar a recepção daquele sacramento, mas o importante é o sacramento. É o sacramento. Civis. Vamos entender hoje a importância do sacramento do matrimônio, né? O sacramento do matrimônio é um meio de salvação. Deus quer te salvar. Deus quer te dar o céu. E para te dar o céu, Ele quer que você se case. Esse é o tema da catequese de hoje. Então, meus amados, o mundo diz, para a gente entender o que é o matrimônio, a gente tem que entender o que não é. Para a gente não confundir. Um cachorro não é um lobo, e um lobo não é um cachorro. Apesar que eles têm algumas semelhanças, são parecidos, mas o lobo não é um cachorro e o cachorro não é um lobo. O lobo não come ração e o cachorro não vai atacar outro animal para devorá-lo. Entendeu? Então, como já diz o grande filósofo Sócrates, ele disse para Platão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sócrates não falou isso não, gente. Brincando. Então, meus amados, o mundo diz que busque ser feliz, não case, busque ser feliz. Então, o casamento é um empecilho para a felicidade. Ou case para ser feliz. Ou olha só que interessante, ou para uns o casamento é um empecilho para você ser feliz, mas vai impedir que você seja feliz. Para outros, você só vai ser feliz se você se casar. Nenhuma das duas coisas é verdade. O casamento não é um empecilho para ser feliz, mas é um meio para ser feliz. Mas ao se casar, você não vai buscar a sua felicidade. Não é a sua felicidade que você vai buscar casando. Olha que interessante. Curtir a vida. Essa ideia de curtir a vida que veio aí dos anos 70 para cá, né? Essa geração Woodstock aí que é sexo, drogas e rock and roll. Essa geração que curtiu tanto a vida como Cazuza, como Renato Russo, que acabaram curtindo a vida até morrer, de tanto curtir a vida que se mataram, né? Essa geração ainda deixou muitas cicatrizes na sociedade. Essa geração da Janis Joplin, esses caras aí, dos anos 70 em diante. Claro. Uhum. Não. Mas eles estão internados tempo, que era parte dos tratamentos dele. E aí, como já esse diário, é forma de vida. Então, sofrimento, né? Por que sofrimento? Só sofria. Eu tava conversando no começo do mês, dia 12, eu fui lá pra... Triste, né? Por quê? Porque buscou curtir a vida. Eu tava conversando com um colega de serviço, a gente foi fazer uma missão lá perto de Sorocaba, uma cidade chamada Ribeirão Grande. 6 horas de viagem. Aí ficamos 3 dias no mato lá. E aí de manhã tava um frio igual agora, né? Tava chovendo, inclusive, bem frio. De manhã fazendo aquela marcha lá e conversando com ele sobre as coisas, né, de Deus. Eu falava pra ele assim, pensa num cara que buscou prazer de todo jeito, esse meu colega. Eu falava pra ele assim, você tá com quase 40 anos, cara. Depois de buscar tanto prazer de tantas formas que você buscou, o que você alcançou? Aí ele ficou pensando, né? Eu falei assim, toda vez que todo prazer que a gente busca no mundo, nas coisas, todo prazer que a gente busca, sempre vai deixar no fundo uma amargura. Esse prazer vai se transformar numa amargura. Todo prazer sem Deus vai se transformar numa amargura. Pensa no maior prazer ou no menor prazer. Vou comer uma paçoquinha, ela vai se transformar em gordura na minha barriga.
eu vou me entregar à prostituição, vai se transformar numa doença venérea. Todo prazer desregrado, sem regras, vai reverberar numa amargura. Então, busque ser feliz. Como ser feliz? Curta a sua vida. Isso é uma falácia. Uma falácia do demônio. É uma mentira. Impossível. Ninguém vai ser feliz curtindo a vida, adoidado, igual aquele filme do Ferris Bueller, né? Ferris Bueller, como é que é o nome dele? Aquele curtindo a vida adoidado, lembra? Passava na sessão da tarde, dos anos 90. Que ano você nasceu, Marcelo? Eu não era nem nascido quando passava o filme. Mas era um filme que o menino curtia a vida doidado, pegava carro, fazia um monte de loucura, né? Isso não existe, cara. Isso não existe. Não existe. Casamento é só gasto. Quem falou isso foi você, Marcelo? Falou? Casamento é só gasto? Casamento é só gasto. Aí isso aqui vai de encontro ao que a Renata comentou das festas, né? Que as pessoas casam e fazem uma baita de uma festança e gastam lá uns 80 mil reais e tal. Gente, isso não é casamento. Mas não só o casamento de gasto, acho que ele quis dizer não tanto a festa. Os filhos, Mas os filhos, a casa, o IPTU. Aí agora vamos perguntar por que as pessoas estão se preocupando. Mas o pessoal quer ter só gato. Só gato? Porque dá menos despesa. Por que as pessoas falam isso? Casa não, porque casamento é só gasto. Porque filhos é gasto. E por que as pessoas se preocupam tanto com gasto? Nossa Senhora dava mensagens interiores ao padre Stefano Gobbi, e o padre Stefano Gobbi escreveu um livro chamado Cenáculo, Movimento Sacerdotal Mariano, em que ele escreveu todos os colóquios que ele tinha com a Nossa Senhora. Esse livro tem o imprimato, tem a autorização da igreja. O Santo Padre Papa João Paulo II era amigo pessoal do padre Gobbi, ele tem encontros com o Papa Bento XVI, depois ele faleceu, né? Então esse livro do padre Gobbi, do Movimento Sacerdotal Mariano, com as mensagens de Nossa Senhora, é um livro que tem imprimato. Como eu vou dizer? Imprimato significa que a igreja diz imprima-se, em latim, imprima-se. A igreja autoriza e chancela as mensagens como verídicas, autênticas. Então, numa das mensagens... Oi? O azulzinho, livro azul, né, que o pessoal fala, né? Movimento Sacerdotal Mariano, Cenáculos do Movimento Sacerdotal Mariano, do padre Stefano Gobbi. Numa das mensagens, Nossa Senhora disse que no século em que vivemos, aí nós temos duas idolatrias. A busca do prazer é um ídolo e a busca do dinheiro é outro ídolo. Quando a pessoa diz que o casamento é muito gasto, a pessoa ela tem o dinheiro como ídolo. E por conta do dinheiro, ela renuncia à salvação. Ela renuncia o céu por causa do dinheiro. Por isso o dinheiro é o ídolo. Mas como assim, Fábio? Ela renuncia o céu por causa do dinheiro? Casamento é um sacramento. Sacramento é um meio de salvação. Deus quer te salvar por meio do casamento. Se você não casa para não ter despesa, você está jogando a sua salvação fora por conta do dinheiro. Para não gastar dinheiro, você está indo para o inferno. Olha como isso é grave. Para não gastar dinheiro, você está indo para o inferno. Porque é muito caro o casamento. Não é interessante isso? Será que a gente não está colocando dinheiro no lugar de Deus? Literalmente? Então, o casamento não é uma busca de felicidade pessoal. O casamento não é uma curtição da vida. O casamento não é só despesas. Ainda que no casamento, se você viver seu casamento conforme o Evangelho, você vai ser feliz. Se você viver o seu casamento conforme o Evangelho, a sua vida vai ser muito satisfatória. E se você viver o casamento conforme o Evangelho, você não vai se preocupar com gastos. Os gastos não vão ser o ponto-chave da sua questão. É claro que ninguém está falando para você sair comprando toneladas de chocolate M&M e jogando no caminho, né? Não é isso, né? Viver a vida com responsabilidade, é claro, né? Mas não deixar, por exemplo, de ter filhos para não ter despesa. Isso é uma idolatria. Uma idolatria. Aí, o que vocês falam que o casamento é? União do casal, que ele é importante, e ser feliz. Alguém que goste de você, né? Isso que vocês falaram. Gente, depois que a gente faz essa pequena reflexão,
até aqui, a gente caminhou até aqui, vamos pegar o fio da meada para ver o que a gente meditou. Primeiro ponto, meio de salvação, eficaz, que funciona, de tal forma que o demônio o ataca. E o demônio ataca fazendo o quê? Mentindo. O demônio é o pai da mentira. Tudo isso que vocês ouviram falar do casamento é mentira. É coisa do demônio. Foi o demônio que disse. O demônio é o pai da mentira. Então ele mentiu. Ele mentiu para nós desde a infância. A gente é criado numa geração que já, desde pequena, a gente viu o adultério e o divórcio como algo comum. Agora a gente está vendo o homossexualismo como algo comum. Agora a gente vai ver o aborto como algo comum. A nossa sociedade está sendo destruída exatamente como a irmã Lúcia disse. O demônio destruiria a partir das famílias, contra o casamento. Então, meus amados, para a gente entender o que é o casamento, o que é o matrimônio, eu quero contar para vocês uma passagem, por assim dizer, de um santo padre, que agora me fugiu o nome dele. Eu pesquisei inclusive no Google, mas não consegui achar o nome dele no Google, dessa passagem. Mas a passagem é a seguinte, a história, né? Esse cardeal foi eleito papa, como agora aconteceu com Leão XIV, e ao ser eleito papa, ele recebe o anel do pescador, né? O anel do pescador. E aí as pessoas vão cumprimentar o papa, as pessoas beijam o anel do pescador, né? Beijam o anel do pescador, dizendo que são súditos de Pedro, né? E aí a mãe dele foi visitá-lo, e aí ele ofertou para a mãe dele o anel do pescador para que ela beijasse. Isso é uma tradição católica, algo muito bonito, né? Quem não quer ter o privilégio de um dia beijar o anel de pescador do Papa, né? É um sonho de qualquer um, né? Só que quando o Papa, esse Papa que acabara de ser eleito, ofereceu para ele o anel do pescador para que a mãe dele beijasse, a mãe dele segurou na mão do Papa e ofereceu para ele a aliança dela, para que ele beijasse. E aí ele beijou a aliança da mãe primeiro, depois ela beijou o anel do pescador. Por quê? Porque o pontificado dele começou aqui, ó. O pontificado dele começou aqui. Se não fosse aquele matrimônio bem vivido daquela mulher, ele não seria papa. Por causa dessa situação, podemos dizer assim, dessa passagem desse evento, em meados do século XX, Santo Padre o Papa João XXIII estabeleceu uma indulgência parcial que você pode receber todos os dias. Sabe que indulgência é essa? Se você for casado na igreja, você beijar a sua aliança. Cada vez que você beijar a sua aliança, você recebe uma indulgência. Já recebi 3 indulgências agora. Cada vez que você, casado na igreja, beija a sua aliança, você recebe uma indulgência. O Papa João XXIII reinou na década de 60, na década que precedeu o Woodstock, na década em que Simone de Beauvoir começou com as ideias de feminismo, na década em que a irmã Lúcia disse que no final a guerra do demônio seria contra as famílias. Foi o Papa que disse: beije a sua aliança. E cada vez que você beijar a sua aliança, você será perdoado das consequências do seu pecado. Isso é uma indulgência. Não se perdoado só do pecado. No sacramento da penitência você é perdoado do pecado. Na indulgência você é perdoado das consequências do pecado. E para você receber uma indulgência parcial, basta beijar a sua aliança. Assim o Papa quis dizer que o casamento é um meio de salvação, uma porta do céu. Queridos, a igreja só reveste de ouro aquilo que é santo e santíssimo. Estamos no tempo pascal. Qual é a cor dos paramentos do padre no tempo pascal? Dourados. Qual é a cor da âmbula em que Jesus sacramentado está? Dourado. A igreja reveste de dourado aquilo que é santíssimo. O casamento, ele tem uma aliança de ouro. E assim a igreja está dizendo que o casamento é algo santo. O problema é que as pessoas não entendem a santidade do matrimônio. Da mesma forma que as pessoas não entendem a presença real de Jesus na Eucaristia. Se a gente entendesse como Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia, a gente ia todos os dias visitar Jesus no sacrário. A gente não entende. A gente não consegue compreender a presença real de Jesus na Eucaristia. Da mesma forma, a gente não consegue compreender a santidade que Deus colocou no matrimônio. Quando a gente se casa a 3.
Como assim é 3? O marido, a esposa e Deus, e a Trindade, e Jesus. A gente se une em 3 pessoas. E quanto mais a gente é fiel e serve a esposa, e a esposa serve o marido, mais a gente é fiel e serve a Jesus. Sabe quando Jesus vai dizer em Mateus 25, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive frio, me vestistes? Cada vez que fizeste isso, ao menor desses pequenos é a mim que o fazeis. Gente, isso se dá a cada vez que a gente faz isso a um irmão de rua, a um morador de rua, a um vizinho que precisa da gente. Mas, sobretudo, isso se dá, essa obra de caridade, esse serviço de caridade, se dá de forma especial na família. Quando, em sagrado matrimônio, o homem acorda às 5 horas da manhã para trabalhar no frio, e ele sai para trabalhar no frio, ele suporta o frio daquele dia e trabalha. Para que ele está trabalhando? É para a família dele. Ele está dedicando a vida dele para a família. Você já estava falando com o capitão no meu serviço lá, o capitão Carvalho. Eu falei, capitão, nossa vida é o nosso tempo. O senhor está vendo aqui o tempo passando? Pio 10º do Banel? Aí, ó. Rapaz, eu procurei, eu não achei. Papa, vou até escrever. Pio 10º, cardeal de Veneza. Ele era cardeal de Veneza? Ser Papa, né? Cardeal de Veneza. E eu pesquisei, não achei, hein? Nem à toa. Não é à toa que é Paulo, né, cara? Paulo é embaçado, cara. No A12? Aí, ó. Então, esse é o Papa em que a mãe dele ofereceu aliança para que ele beijasse. Papa Pio X. Papa Pio X. Tem a história dele? Depois põe no grupo da catequese esse artigo que você achou. Essa história? Então, posta no grupo da catequese lá. O pessoal depois lê. Pode. Deus abençoe, vai com Deus. Tá bom, depois você acaba de assistir lá o vídeo da aula. Então, meus amados, o que eu tava falando mesmo? Esqueci. Eu esqueci, cara. O que eu tava falando? Quando você serve, muito bem. Eu falava pro capitão, eu tava falando do capitão, né? Capitão, cada segundo que passa aqui é a nossa vida passando. A nossa vida é o nosso tempo. Na minha mesa, no pelotão lá, eu tenho aquele negócio que passa areia, sabe? Uma ampulheta, né? Uma ampuletinha de meia hora. Aí eu tenho uma ampuleta e um globo terrestre, fica a ampuleta e o globo terrestre, um reloginho pequeno e um turíbulo pequenininho assim, miniatura. Turíbulo, aquele que o padre usa para incensar. Aí eu tenho isso aí na minha mesa. Aí porque as pessoas perguntam, né? Fica curioso, mas por que você tem esse negócio aqui, esse mundo e esse negócio de passar tempo e esse relógio? Aí eu falo, porque a minha vida tá passando. Minha vida tá passando. E eu tenho pouco tempo para espalhar no mundo o perfume de Cristo. O perfume de Cristo eu tenho pouco tempo para espalhar no mundo. Então nosso tempo é a nossa vida. Quando o pai de família está trabalhando... Oi? Turíbulo, aquele aqui. Quando o homem está trabalhando para levar o sustento para sua família, ele está dando a sua vida. Ele está dando a sua vida, está dedicando a sua vida. Está doando a sua vida para a sua família. Quando a esposa acorda de noite para fazer aquilo que a Renata disse que as pessoas falam que é ser serviçal, né? Que é se rebaixar. Ela acorda mais cedo que o marido que vai sair 5h30, ela acorda às vezes 5h15, para que quando ele acordar já tenha um cafezinho pronto. Isso aí é a esposa raiz que faz, né? É a raiz. Que as Nutella nem acorda, ainda reclama do despertador tocar. Mas a raiz acorda cedo e faz um cafezinho, o marido acorda, o café tá pronto. Aquilo é um ato de amor. E aquele ato de amor, ainda que ela faça para o marido, aquele ato de amor quem recebe é Jesus. Então, cada vez que a esposa ama o marido, ela ama a Jesus. Cada vez que ela faz algo para o marido, ela faz algo para Jesus. Cada vez que ela serve o marido, ela serve Jesus. E o marido, cada vez que ele ama a esposa, ele ama Jesus. Cada vez que o marido serve a esposa, ele serve a Jesus. Cada vez que o marido faz algo para a esposa,
ele faz algo para Jesus. E depois Jesus vai dizer, tive fome e deixe de comer. Querido, você está vendo como que o casamento é meio de salvação? No casamento você entrega a sua vida. Você entrega a sua vida. Para a gente encerrar essa meditação de hoje e continuar na semana que vem, eu quero ler com vocês Mateus 19, a história do jovem rico. Eu não vou nem ler, vou falar e depois eu vou ler só uns versículos. A história de Mateus 19, 16 em diante, o evangelista Mateus disse que havia um jovem muito rico que se aproximou de Jesus e disse para Jesus, o que eu devo fazer para ganhar o reino de Deus? Jesus falou, guarda os mandamentos. E aí ele fala, eu já guardo os mandamentos. E aí Jesus fala assim, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. E aí o evangelista disse que aquele jovem ficou muito triste. Versículo 21, respondeu Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Não casa não, que casar é só gasto. Tá vendo? Gente, Jesus falou para aquele jovem, você obedece os mandamentos, então dá tudo que você tem aos pobres. Dá tudo, renuncia tudo, abandona tudo, entrega tudo. Você vai ter um tesouro no céu. Isso é o casamento. O casamento é viver esse versículo. É entregar tudo. É abandonar tudo. É dar tudo. Dar a vida inteira. Eu estava conversando uma vez com um rapaz que estava reclamando de pagar pensão para um filho, que ele era separado e pagava pensão. Eu falei assim, nossa, eu não aguento mais pagar 1/3 do meu salário de pensão. Eu falei assim, você paga 1/3, eu pago 100% do meu salário de pensão, meu salário todo é pensão. Eu falei assim, mas como esse salário todo é pensão? É porque o meu salário é todo para meus filhos, para minha esposa, meu salário é todo para eles. Tudo para eles. Tudo para eles, é dar tudo. O casamento é uma entrega total. Tudo, tudo. E no casamento você não busca ser feliz. No casamento você busca fazer o outro feliz. Então, o casamento, ele é uma aliança de amor na qual você se dedica, você se propõe, você faz um compromisso, você se consagra. Como assim se consagra, Fábio? Se consagra. O Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer exatamente essa palavra, se consagra. Vou pegar aqui o Catecismo, mas que ele fala consagração. Ele fala da ordem do matrimônio. Ele diz assim, ele está falando o parágrafo 1535. Nestes sacramentos, ou seja, na ordem e no matrimônio, os que já foram consagrados pelo batismo e pela confirmação, para o sacerdócio comum de todos os fiéis, podem receber a consagração específicas. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para serem em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da igreja, de sua parte. De sua parte, os esposos cristãos, ou seja, aqueles que se casam, de sua parte, os esposos cristãos são consagrados para cumprir dignamente os deveres do seu estado, são fortalecidos e como que consagrados para um sacramento especial. Então é uma consagração. O que é consagração? É tornar sagrado, é entregar algo para que ele seja sagrado. No casamento você entrega a sua vida para que a sua vida seja consagrada, seja entregue e se torne sagrada para servir a Deus. Como? Na pessoa da sua esposa e na pessoa dos seus filhos. Na pessoa do seu marido, na pessoa dos seus filhos. Então, meus amados, para encerrar essa catequese de hoje e a gente continuar na semana que vem, é uma vocação, é um chamado. E quando Deus diz, vem e segue-me, ou seja, uma vocação, quando Jesus diz, vem e segue-me, é através desse seguimento de Jesus que você vai ser salvo. Não tem outro. Esse jovem rico podia ser um grande santo. Esse jovem rico, que a gente nem sabe o nome dele, podia ser um grande santo. São tal, o nome dele. Igual São Francisco de Assis, um grande santo. Por que a gente não sabe o nome dele? Porque ele não ouviu a vocação. Vai, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue. Ele não obedeceu a vocação dele. Não foi santo. A gente nem sabe o que fim levou. Mas a gente se preocupa, porque Jesus diz que é mais... Olha o que Jesus vai dizer, Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Jesus está dizendo praticamente que esse rapaz não vai para o céu de jeito nenhum. Apegado do jeito que ele está, vai para o inferno desse jeito. Por quê? Porque ele não quis ouvir a vocação dele, que era vender tudo e seguir Jesus. Se a sua vocação é o matrimônio, você só vai para o céu
se você viver bem o seu matrimônio. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Não tem outra forma. Você só vai para o céu se você viver bem o seu matrimônio. Então, meus amados, o matrimônio, o casamento, não é uma questão social, não é uma convenção, não é um contrato, não é nada disso que o mundo diz. O casamento é uma aliança, até que a morte o separe. Por que até que a morte o separe? Porque a morte é a entrada na vida eterna. Quando eu me caso para servir a minha esposa e através desse serviço eu ir para o céu. E eu vou para o céu morrendo. Então até que a morte o separe. Ela se casa comigo para me servir e me servindo, servir a Jesus na minha pessoa e assim, servindo a Cristo na minha pessoa, ir para o céu. E ela vai para o céu quando ela morrer. Por isso que até que a morte o separe. É por isso que é até que a morte o separe. É uma vocação. Então, quando você chegar em casa hoje, tampa o seu ouvido assim. Tampa o ouvido para você não ouvir. Quando você chegar em casa hoje, Larissa, você tem que servir seu marido. E saber que servindo ele, você está servindo a Jesus. Tampa o ouvido, Larissa. Tampa o ouvido aí. Quando você chega em casa, tem que servir a Larissa. Para que servindo a Larissa, você sirva a Jesus. Né? E ela não pode abusar também não, porque ela está ouvindo aí, ela vai falar, acordar de madrugada e pedir água, né? Traz água para mim. Então, meus amados, até nesses pequenos detalhes, acordar de madrugada e pedir água. Amor, minha mulher adora fazer isso. Você não traz um copo de água para mim? Poxa, eu estou dormindo, me acordou para pedir água. Mas para quem que é água? Água para Jesus. Entendeu? Se eu levar água para ela, tudo que fizeres ao menor desses pequeninos, lembre-se, é a mim que eu fazeis. E aí isso vai ter um desdobramento maravilhoso, que são os filhos, que é um próximo capítulo. Mas só para ficar o gostinho desse próximo capítulo, imagina para você o que não reverbera em santidade uma mãe que acorda de madrugada para trocar uma fralda. Isso reverbera uma santidade que vocês não têm ideia. Isso reverbera Isso, entre aspas, traz um tesouro no céu que você não tem ideia. Uma mãe que durante a noite, um pai que durante a noite passa a noite acordado para medir a febre do filho e no outro dia tem que trabalhar. Isso é renúncia. Isso é sacrifício. Isso é penitência. Isso é porta do céu. O sacramento do matrimônio é meio de salvação. É meio de salvação. Ah, eu preciso do casamento para me salvar? Se a sua vocação for ser padre, você vai ser santo, fazendo aquilo que Jesus disse. Vem e segue-me. Tchau, meu irmão. Vem e segue-me. Onde, Jesus? Na ordem, no sacramento da ordem, você vai ser padre. É ali que você vai ser santo. Você não vai para o céu se você não for padre. Porque Deus te chamou para ser padre. Ah, Deus te chamou para ser freira. Você não vai para o céu se você não for freira. Você vai para o céu fazendo a vontade de Deus. Deus te chamou para o matrimônio. Você só vai para o céu se você viver bem o seu matrimônio. Então, meus amados, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O casamento é isso, dar tudo aos pobres. Semana que vem a gente vai falar quem são os mais pobres. Quem são os mais pobres? Pobre é quem não tem nada, né? Não é isso? Quem tem pouca coisa é pobre. O mais pobre é quem não tem nada, nada, nada. Quem não tem nada senão aquele que sequer tem a existência. Pensou nisso? Quem é o mais pobre senão aquele que não tem nada, sequer a existência. Pelo matrimônio você é capaz de dar a vida a alguém que não existia. Dar carne, ossos, sangue, depois dar desde fraldas tamanho P, recém-nascido, até a faculdade. Isso diante de Deus tem um valor. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Segue-me. Semana que vem a gente continua então nesse caminho, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.